Então, nós estávamos determinando qual que era aqui a nossa tensão no resistor. A queda de tensão no nosso resistor vai ser dada por I vezes R, a corrente vezes a resistência. Se a gente faz isso, a gente descobre que essa queda de tensão é igual a 8 volts. A queda de tensão no nosso indutor vai ser dada pela corrente vezes a reatância indutiva. Então, quando a gente vai fazer, a gente descobre que essa tensão é de 39 volts. A queda de tensão no capacitor vai ser 2 vezes 12, que é a corrente vezes a reatância capacitiva, 24 volts. Então, nossa tensão ela vai ser dada por 8 ao quadrado, mais 39 menos 24 ao quadrado, o que vai dar para a gente uma tensão de 17 volts. Então, nos terminais aqui, é aplicada uma tensão de 17 volts. Essa tensão de 17 volts tem qual ângulo de fase em relação à corrente? Então, se a gente for olhar, nosso ângulo de fase vai ser o quê? Arco tangente de VL menos VC sobre VR. Então, 39. Onde eu achei 39 volts aqui no desenho? 39 volts, você vai achar que é o VL. Então, ele vai ser essa reatância indutiva, que é 19,5, vezes a corrente que passa no indutor, que é 2. E o 24 volts, que é o VC, vai ser a reatância capacitiva, que é 12, vezes a corrente que passa nesse capacitor. Eu achei que era menos 39, achei que era 2 vezes 9,5 menos 39. É só 39. Então, o ângulo de fase que a gente vai ter vai ser o arco tangente de 39 menos 24 sobre 8, que vai dar para a gente um ângulo de 61,9 graus. Então, esse 61,9 graus segue atrás da tensão. Por que segue atrás da tensão? A corrente segue atrás da tensão. Então, nós temos aqui a nossa corrente no circuito série, ela vai ser a nossa referência, certo? A corrente é a referência. Então, se nosso ângulo foi positivo, significa que a nossa tensão está nesse sentido aqui positiva. Então, nossa tensão é de 17 volts, tem que ser maior do que a corrente, porque aqui o tamanho do nosso fasor vai indicar seu módulo. E o ângulo que a gente vai ter aqui é de 61,9. Aqui temos a tensão. Nossa tensão é adiantada em relação à corrente. Então, a nossa corrente é atrasada em relação à tensão. Em circuitos, Em circuitos indutivos, a corrente ela sempre vai ser atrasada em relação à tensão, tá bom? Então, sempre que a gente vai representar um sinal, a gente vai ter que apresentar o seu módulo e sua defasagem. Então, essa nossa tensão, ela é o quê? 17 com ângulo 61,9. Nos circuitos RLC em série, a impedância sempre será a soma dos fasores R, XC e XL. Então, a impedância vai ser dada por essa soma de fasores. Quando a gente faz isso aqui, ó, XL menos XC, XC menos XL, não vai fazer diferença. Porque se o meu XL é maior, aqui vai ficar, se o meu XL é maior, aqui vai ficar positivo. Quando eu for elevar ao quadrado, fica positivo. Se eu fizer XL menos XC e o meu XC for maior, eu vou ter um valor negativo, que quando eu elevar ao quadrado, vai me retornar um valor positivo. Então, não faz diferença a gente mudar. Por isso que a gente pode colocar que a impedância, ela vai ser igual àquela raiz quadrada de R ao quadrado, mais XL menos XC ao quadrado, tá bom? Porque não faz diferença aqui, porque tudo vai ser elevado ao quadrado. Então, o que faz diferença quando a gente vai calcular o ângulo de fase? Então, para determinar o ângulo de fase, ele vai fazer diferença, porque se XL maior que XC, o ângulo de fase a gente vai determinar como sendo o arco tangente
de XL menos XC, tá tudo parecendo a mesma coisa, XL menos XC sobre R. Se XC maior que XL, a gente vai fazer que o θ vai ser o arco tangente de XC menos XL sobre R. Só para o ângulo que vai fazer diferença, tá bom? E quando a gente tem o XC maior, a gente tem um sinal negativo aqui. Tudo bem? No exercício anterior, deu 15, né? No exercício anterior, a gente não calculou a impedância, não precisava calcular, mas a gente pode fazer isso. Então, como que a gente faz para calcular? Você tem a resposta, né? Oi? Esse 15 volts aí é o quê? No desenho do triângulo. Ah, onde tem 15 volts aqui? Nessa aqui. Volta no exemplo, no exemplo. Mudou de slide. Ah, tá. Nesse anterior, que a gente estava calculando. Aí, no triângulo. Aqui a gente não calculou qual que era a impedância. Então, nesse ponto aqui, a gente não calculou a impedância, a gente calculou a tensão. Para calcular a impedância, a gente pode fazer. O que vai ser a impedância? Vai ser raiz VL menos VC? VL menos VC é diferente de XL menos XC. Então, aqui a gente está tratando das quedas de tensão no indutor e no capacitor. E lá a gente está falando de reatância. Então, para calcular a tensão, a gente faz isso. Para calcular a impedância é outra coisa. Então, essa tensão aqui é a tensão aqui nos polos do terminal. A reatância é como se a gente substituísse todo esse circuito com R, XL, XC por um circuito que ele teria apenas essa reatância Z aqui. Então, seria como se fosse uma reação à passagem do fluxo de corrente, que a gente chama de impedância. Então, essa reação à passagem de corrente, a gente consegue determinar ela. Então, ela vai ser o quê? R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Podemos determinar, isso aqui vai dar quanto? Z vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais XL é 19,5 menos 12 ao quadrado. Se vocês puderem fazer essa continha aqui para mim, eu acho bom, porque minha calculadora acabou a bateria. (8,5, professor). 8,5. Então, aqui é 8,5 ohms, porque é uma reação à passagem de corrente. E o nosso ângulo de fase da impedância, ele vai ser o quê? Arco tangente de 19,5 menos 12 sobre 4. Alguém pode fazer isso aqui para mim também? Quanto que vai dar o θ? (61,93). Ótimo, mesma coisa, 61,9 graus. Então, a nossa impedância aqui, ela é dada por quê? 8,5 em 61,9 graus ohms. Essa é a impedância, essa é a tensão desse circuito, tá bom? Não vou mudar o ângulo, vai ser igual. O ângulo é o mesmo. Não, não sempre. Nunca fale sempre. Não, é só tipo uma regrinha da professora. Já nunca fale sempre, porque a gente tem algumas exceções, tá? Então, a impedância e a tensão a gente calcula dessas formas. A impedância total a gente escreve, então, como eu já mostrei para vocês, como sendo a raiz quadrada de R ao quadrado mais x ao quadrado, onde esse x ele vai ser a reatância total do circuito, que a gente vai fazer com essa reatância total como sendo XL menos XC, tá bom? Ok. Ok, então vamos lá. Calcule a impedância total do circuito, é o que a gente fez agora. Então, a impedância total daquele circuito RLC, a gente determinou que era 8,5 ohms, e a gente determinou ainda que o ângulo de fase era de 61,9 graus, tá bom? Então, esse ângulo de fase, a nossa referência
é a nossa corrente. Então, aqui está a corrente. Esse ângulo da impedância, ele vai estar aqui. 61 graus, então é maior. Aqui a nossa impedância vai ter um ângulo de 61,9 graus. Como o ângulo é positivo, ela está aqui acima da nossa corrente, tá? Sempre em circuitos em séries, a nossa corrente vai ser a referência porque ela não vai mudar. Então, vocês peguem assim, que qual que é a grandeza que é comum em todos os pontos? Se é a corrente, ela vai ser a referência. Se é a tensão que vai ser a referência. E assim a gente entra no circuito RLC em paralelo. Então, quando a gente tem um circuito RLC em paralelo, a gente tem aquele seguinte caso. A gente vai ter uma resistência em paralelo com a indutância, paralelo com a nossa indutância, que está bem parecida com a minha resistência, em paralelo com o nosso capacitor. Capacitor, ele pode ser apresentado assim ou ele pode ser apresentado daquela outra forma assim também, tá? Então, as duas são representações de capacitor. Então, aqui é um circuito em paralelo. Como que a gente faz, então, para determinar qual que vai ser as nossas grandezas? Primeiro, a gente vai definir quem que é constante, quem que não vai mudar para os nossos dispositivos. A tensão, ela vai ser a mesma no circuito paralelo. Então, a tensão da fonte, ela é igual à minha tensão, a minha queda de tensão no meu resistor, que é igual à queda de tensão no indutor, que é igual à queda de tensão no capacitor. Mas a minha corrente, ela vai se dividir. Então, aqui eu tenho uma I, que é a minha I total, que ela vai se dividir numa parcela de corrente que vai passar pelo meu resistor, uma parcela de corrente que vai passar pelo meu indutor e uma parcela de corrente que vai passar pelo meu capacitor. Se eu sei que a tensão ela é igual a RI, o que vai ser a corrente? Vai ser V sobre R, vai ser a tensão sobre a resistência. Isso porque a gente sabe lá da lei de Ohms dos circuitos em corrente contínua. Então, para um resistor, a queda de tensão no resistor, a queda de tensão não, desculpa, a corrente no resistor vai ser igual a queda de tensão dividido pela resistência desse resistor. Para um capacitor, a gente vai ter o quê? Que a corrente no capacitor vai ser igual àquela tensão da fonte sobre a reatância capacitiva. E para o indutor, a minha corrente no indutor vai ser a tensão da fonte sobre a corrente, sobre a reatância indutiva. Então, para o indutor, capacitor e resistor, a gente consegue determinar quais são as correntes. Se eu sei determinar quais são as minhas correntes, eu consigo determinar qual que é a minha corrente total. Então, a corrente total do meu circuito, ela vai ser dada pela raiz quadrada de IR ao quadrado mais IL menos IC ao quadrado. Então, essa aqui é a minha corrente. Qual que vai ser o ângulo de fase? O ângulo de fase vai ser o arco cuja tangente é igual a menos IL menos IC sobre IT. Então, essa aqui vai ser o meu ângulo de fase e essa aqui vai ser a minha corrente total, tá bom? Ambos estão representados aqui também. Então, quando o IR está em fase com a nossa fonte, porque o IR ele não tem defasagem de ângulos, o IL, a corrente que vai passar no indutor, ela está atrasada em relação à tensão. A corrente que vai passar no capacitor está adiantada em relação à tensão. E a corrente total, ela vai ter esse ângulo de defasagem aqui em relação à nossa tensão. Porque a nossa tensão, ela vai estar como nossa referência, tá bom? Então, aquele mesmo passo, quando a gente tem o IL maior que o IC, a gente pode modificar a equação. Quando a gente tem o IC maior que o IL, a gente pode modificar. Lembrando sempre do sinal que tem que ser levado, porque quando a gente tem a corrente no ramo indutivo maior do que a corrente no ramo capacitivo, então a gente vai ter um ângulo que ele vai ser atrasado, porque no capacitor a corrente ela é atrasada em relação à tensão, tá bom? Até aí tudo bem, gente?
Pera aí, no caso, um vai ser arco tangente e um não vai ser. O outro não. Vai ser também. Por que que não tá arco tangente? Todos é arco tangente, tá? Então tá. Θ é igual a arco tangente. Todos são arco cuja tangente é esse valor, ok? A diferença vai ser só no final mesmo. Exatamente. Na hora da fazer o gráfico, vai mudar. Exatamente. Um quadrante 1, quadrante 4. Então, vamos fazer um exemplo. Um resistor de 400 ohms, uma reatância indutiva de 50 ohms e uma reatância capacitiva de 40 ohms estão conectadas em paralelo através de uma linha CA de 120 volts. Determine os fasores IC, IL, IR, IT, θ e ZT. Professora, o que é isso? O que a gente tem que determinar? A gente vai ter que determinar a corrente no capacitor, a corrente no indutor, a corrente no resistor, a corrente total do nosso circuito, o θ é o ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão, ZT vai ser a nossa impedância. E desenho o diagrama fasorial. Vamos tentar fazer isso. Então, IR vai ser o quê? A corrente no resistor. VT sobre R. VT a gente sabe que é 120, que é a tensão na fonte, dividido pela resistência do nosso circuito, que é 400 ohms. Então, a nossa resistência é 400 ohms, a nossa reatância indutiva é 50 ohms e a reatância capacitiva, aqui não ficou com o valor dela, mas essa reatância capacitiva é 40 ohms. Então, se eu tenho esses valores, eu consigo achar todas as minhas correntes que vão passar aqui nos ramos. Então, IR é 0,3 ampere, IL 2,4 ampere e C 3 ampere. É apenas esse valor? Não, é um sinal. Então, eu tenho que ter qual que é o ângulo. Qual que é o ângulo da minha corrente no resistor? O ângulo aqui, ele vai ser de 0 graus, porque está em fase. E L, quando eu tenho uma corrente de um indutor, ela vai estar o quê? Num circuito indutivo, a corrente está atrasada em relação à tensão. Então, menos 90. E o capacitor, no circuito capacitivo, a corrente está adiantada em relação à tensão. Isso apenas nesse ramo e apenas nesse ramo. Agora, e a nossa corrente total? Nossa corrente total, ela vai ser igual ao quê? Ao IR ao quadrado mais IC menos IL ao quadrado. Se a gente fizer essa continha, a gente vai achar que o valor da nossa corrente total é de 0,671 ampere. Então, nossa corrente, 0,671 ampere. Qual que vai ser, então, o nosso θ, o nosso ângulo de fase? Arco tangente de C menos IT sobre R. Então, nosso ângulo de defasagem é de 63,4 graus. Então, o que a gente tem como referência? Nossa tensão, porque o circuito está em paralelo. Então, aqui nós temos nossa tensão. Nossa corrente total, ela está aqui com um ângulo de defasagem positivo aqui de 63,4. Isso significa o quê? Que a corrente T está adiantada em relação à nossa tensão. Então, a corrente está adiantada em relação à nossa tensão. Ok? Professora, no desenho aí, a que está adiantada ela é sempre maior, né? Não necessariamente ela é maior, vai depender do módulo. Então, a gente vai olhar o módulo aqui. Ela está maior aqui porque ela é maior que 0,3 ampere. Aí a gente não representou a tensão. Porque nesse aqui mas está representado o módulo fasorial de todas as correntes. Então, esse pequenininho aqui é o fasor da corrente do resistor, que ela está em fase com a tensão, então o ângulo é igual a 0. E eu vou ter a corrente de 0,3. Aqui eu vou ter o meu IC menos IL. A corrente no capacitor menos a corrente no indutor vai ser de 0,6 ampere. Está apontando aqui para cima. E essa aqui, no caso, vai ser o meu IC. Três equações, porque eu tenho capacitor, eu tenho resistência e... Exatamente, eu tenho um capacitor, um resistor e um indutor. Então, eu tenho três indutor, componentes. Né? Isso aí.
caso, eu tenho esses 3 componentes, por isso que eu tenho essas 3 equações. Eu estava olhando aqui elas, eu estava me perguntando porque eu tinha 3 equações aqui. Exatamente, porque a gente vai ter 3 componentes nesse circuito. Ok? Então, quando nós temos um circuito... Mas se fosse o mesmo, o meu mesmo, se fosse todos eles capacitores, só um exemplo. Se fosse todos eles capacitores, boa pergunta, Michael. Então, se a gente tivesse esse caso aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma tensão, aí eu tenho aqui um resistor, eu tenho um capacitor de cá e um capacitor de cá, certo? É isso que você está falando? Sim, no caso, não tivesse uma diferença entre eles. Eu posso associar esses capacitores. Então, lá na aula que eu gravei para vocês, que eu coloquei, a gente fala um pouquinho sobre associação de capacitores. Então, quando eu tenho uma associação de capacitores em série, eu somo esses 2 capacitores. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma capacitância de X, aqui eu tenho uma capacitância de Y. Então, isso aqui seria substituído por um circuito apenas RC, onde esse capacitor aqui teria capacitância X mais Y, que eu posso só somar esses capacitores, tá bom? Então, quando a gente tem capacitores em paralelo, indutores em paralelo, capacitores em série, indutores de série, a gente pode simplificar somando ou fazendo aquela relação de paralelo para que a gente tenha apenas um componente com a resultante desses, tá? Agora, se esses 2 fossem iguais, não sei se foi isso também. Então, aqui 50 ohms, se eu tivesse aqui uma reatância capacitiva também de 50 ohms. O que ia acontecer? O XL, ele está adiantado e o XC, ele está atrasado, todos na mesma angulação. Então, esses aqui, eles estariam completamente fora de fase e um anularia a presença do outro. Então, no nosso circuito ia circular apenas corrente por esse ponto aqui, que um anularia o outro, tá? Então, é o que eu vou falar aqui para vocês agora. Então, quando em um circuito RLC em paralelo, o XL é igual ao XC, se a nossa reatância capacitiva é igual à reatância indutiva, a gente fala que esse circuito está em ressonância em paralelo. O que isso significa? Que o meu XL e o XC, eles vão ser iguais, então eles vão se anular a magnitude deles. Então, aquela amplitude de um vai anular a amplitude do outro. Eles se cancelam. No final, eu vou ter apenas aquela resistência. Então, como XL e XC dependem dos valores da capacitância e da indutância e da frequência, a ressonância em paralelo, quando eu tenho XL igual a XC, ela pode ser obtida quando a gente escolhe adequadamente os valores da indutância e da capacitância do capacitor, ou ainda se quando a gente já tem esses valores estabelecidos, a gente consegue alterar a frequência para que a gente consiga determinar qual vai ser o valor de frequência para que esse circuito entre em ressonância paralela. Então, se os valores que a gente colocou de capacitor e de indutor, eles forem dados para variar numa frequência diferente até que eles vão chegar na mesma reatância. Porque a gente sabe que a reatância indutiva ela vai depender da frequência, vai ser 2πfL. E a reatância capacitiva também vai depender da frequência. O que vai mudar vai ser apenas a indutância do capacitor e a capacitância desse capacitor. Então, se eu tenho que fazer XL ser igual a XC, eu posso variar ou a frequência, ou eu posso variar os valores de indutância e capacitância, tá bom? Quando eu faço isso, os dois entram em ressonância em paralelo. Então, por exemplo, se no exemplo anterior o meu XL e o meu XC fossem igual a 40 ohms, quais os valores das mesmas quantidades solicitadas? Então, se fosse igual a 40 ohms, o meu IR ia continuar o mesmo, 0,3 ampere. O meu IL ia ser igual a IC, a corrente no ramo L ia ser igual à corrente no ramo C, porque as reatâncias seriam as mesmas. Então, no ramo L do indutor, a minha corrente seria de 3 ampere, no ramo C do meu capacitor, a minha corrente seria de 3 ampere. O que é a minha corrente total? Então, a corrente total seria igual a IR ao quadrado mais IC menos IL.
onde IC é 3 e L3, como as duas são iguais, eu fico apenas com a resistência. Então, a corrente total do meu circuito, caso as reatâncias fossem iguais, seria igual àquela corrente que passa apenas no ramo da resistência, que é de 3 amperes. E o ângulo de fase? O ângulo de fase seria esse ângulo que a minha resistência faz com a minha tensão, que é um ângulo igual a zero, porque os dois estão em fase. Ah, professora, mas eu não acredito nisso, eu tenho que calcular. Então, aqui, ó, o θ é igual a arco tangente de L menos IC. E L menos IC vai ser 3 menos 3, que vale zero, sobre I total, que é 0,3. Zero sobre a corrente total vai dar o arco tangente de zero, que vai ser igual a zero. Então, nosso ângulo de fase seria zero. Então, a tensão e a corrente estariam em fase. A gente tem o cancelamento, é como se houvesse aquele cancelamento da capacitância e da indutância, porque as suas reatâncias são iguais. Tudo bem? Meio difícil, mas tá bom. Ótimo. Então, vamos passar para o nosso último caso, que é o nosso último caso. Circuito, sim, ramos RL e RC em paralelo. Então, o último caso que a gente vai ver hoje é quando a gente tem um circuito que a gente vai ter um ramo RL e um ramo RC em paralelo. Então, esses ramos aqui, a gente consegue associar resistor com indutor? Não, a gente não consegue associar esses dois aqui juntos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar primeiro qual que é a corrente que passa por aqui, em 1, a corrente que passa por I2. Depois que a gente faz isso, que a gente vai determinar essas correntes que circulam no ramo paralelo, a corrente total ela vai ser determinada somando-se algebricamente as componentes horizontais de 1 e 2 com relação ao fasor de referência. Depois, a gente soma algebricamente as componentes verticais de 1 e 2, constrói um triângulo retângulo, tendo como soma os catetos e determinando o valor da hipotenusa. Então, a hipotenusa vai ser igual ao valor dessa corrente total que passa por aqui. Então, como exemplo, vamos fazer esse circuito aqui, ó, porque no exemplo vocês entendem melhor. Então, o circuito CA tem um ramo RL paralelo a um ramo RC. A gente tem aqui uma resistência com uma reatância indutiva e uma resistência com a reatância capacitiva. Calcule a corrente total, o ângulo de fase e a impedância desse circuito. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual que vai ser a corrente para o ramo RL e qual que vai ser a corrente para o ramo RC. Então, como são ramos diferentes, a gente vai calcular para cada um dos ramos separadamente. Então, como eu tenho que calcular corrente e impedância, eu sei qual que é a tensão. O que vai ser a minha impedância? O que vai ser a minha corrente? Desculpa. A tensão é igual ao Z vezes I. Então, a minha corrente vai ser igual a V sobre Z. Isso aqui a gente tem como informação. Então, primeiro, vamos determinar qual que é a impedância do nosso ramo RL, que a gente vai ter somente a resistência e a indutância. A impedância vai ser R ao quadrado mais XL ao quadrado. Então, o R ao quadrado, 6 ao quadrado, mais XL, que é 8 ao quadrado, vai dar para a gente uma impedância de 10 ohms. Isso para o ramo que a gente vai ter somente o indutor e o resistor. O que vai ser o meu ângulo θ de defasagem vai ser X sobre R. Arco tangente de X sobre R, arco tangente de 8 sobre 6, que vai dar 53,1 graus. Isso aqui, então, a nossa corrente, ela vai ser o quê? A corrente 1, ela vai ser a tensão dividida pela impedância, que a gente pode determinar como sendo 60 sobre 10. 60 foi dado no exercício, qual que é a tensão que a gente tem aqui da nossa fonte. Então, 60 volts. Então, se eu sei isso aqui,
Determinei, então, que a minha corrente ela é de 6 amperes com ângulo de defasagem de 53,1. Isso significa que a minha tensão é a referência e minha corrente ela está aqui em cima, 53,1 graus. A minha corrente ela é adiantada em relação à minha tensão. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor nas componentes vertical e horizontal. Vertical, a gente vai ter que o I1 seno de θ é igual a 6 seno de menos 53,1 e o I1 cosseno de θ, 53 de cosseno de 53,1. A gente vai ter os valores de 3,6 amperes e 4,8 amperes. Esses são as componentes horizontais e verticais para a nossa corrente no ramo RL. Vamos fazer a mesma coisa para o ramo RC. Então, a gente vai fazer o quê? RC, vamos calcular a impedância. A impedância vai ser R2 ao quadrado mais XC ao quadrado, que é a reatância capacitiva. Vai dar para a gente uma impedância de 5,66 ohms. Qual que vai ser o meu ângulo de fase? Vai ser o arco tangente de X2 sobre R quadrado. Então, isso aqui vai dar um ângulo de 45 graus. Então, esse ângulo de 45 graus aqui a gente vai falar o quê? Que a corrente ela está adiante, está adiantada em relação à tensão. Então, num ângulo de 45 graus, a gente vai decompor nas duas componentes, horizontal e vertical. Então, a gente determinou aqui que para a tensão, nós temos a corrente em 45 graus. Para isso, nossa componente horizontal ela vai ser I2 cosseno de θ e a nossa componente vertical I2 seno de θ. Então, a horizontal vai dar 7,5 amperes e a componente vertical também 7,5, porque o ângulo é 45 graus. Então, o que a gente vai fazer? O próximo passo para calcular a corrente total, a gente vai somar as componentes da horizontal e vai somar as componentes da vertical. Então, somei na horizontal, o meu resultado é 11,1. Na vertical, o meu resultado é 2,7. Para fazer, então, o fasor resultante, eu vou fazer a componente na horizontal ao quadrado, mais a componente da vertical ao quadrado, tiro a raiz quadrada disso, acho o valor da minha corrente total. Achei esse valor de corrente total, o que é o próximo passo? Achar o ângulo de defasagem entre elas. O que vai ser o ângulo de defasagem? Vai ser o arco tangente de 2,7, que é aquela componente vertical, sobre a componente horizontal, que é 11,1. Isso vai dar para a gente que o ângulo vai ser de 13,7 graus. Ok? Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Como que vocês estão?